CNJ aprova a regulamentação de auxílio moradia do Judiciário. Irmãos Wesley e Wesley Batista são ouvidos no Supremo sobre o pedido para rescindir acordo de delação premiada dos executivos. A AGU assina acordo de leniência de mais de R$1 bilhão com Andrade Gutierrez. Segunda turma do Supremo julga mais de 4.000 processos em 2018. O colegiado é o somatório de diferenças e nós sempre, nesta somatória, procuramos atingir o bem comum. E presidente do STF divulga balanço das atividades da Corte no último trimestre. Sem dúvida nenhuma, em todo o mundo, a Suprema Corte que mais decide, que mais julga, que mais analisa processos. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do STF encerrou o ano hoje com mais de 4.000 processos julgados. Os ministros destacaram o importante trabalho da turma para a sociedade brasileira. A segunda turma divulgou nesta terça-feira o balanço dos processos julgados em 2018. A turma realizou 40 sessões presenciais e mais 42 virtuais. Foram julgados 4.149 processos. Dos pedidos de habeas corpus levados a julgamento, 24% foram concedidos. A turma também julgou ações penais e inquéritos, destes alguns ligados à Operação Lava Jato. Na última sessão deste ano, o ministro Celso de Mello aproveitou para falar sobre o trabalho da segunda turma. Ele destacou o zelo do ministro Ricardo Lewandowski à frente da presidência da turma e desejou um próximo ano proveitoso. Foi um ano longo, houve a troca na presidência da Corte e, afinal, estamos nos preparando para um novo período, onde certamente serão muito grandes os desafios que esta Corte vai enfrentar, como tem ocorrido ao longo de todos esses anos. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia também ressaltaram que 2018 foi um ano importante de atuação da turma e do STF no julgamento de casos relevantes. Me permito dizer a Vossa Excelência que tem sido um prazer estar na presidência de Vossa Excelência, especialmente com a experiência que Vossa Excelência tem trazido a esta segunda turma. Não apenas me sinto extremamente honrada de estar na turma de novo e sob a presidência de Vossa Excelência, mas faço coro com tudo que foi afirmado aqui pelo ministro Celso de Mello, no sentido de desejar a Vossa Excelência e aos familiares um muito Feliz Natal e um ano novo cheio das melhores coisas como merece. Muito obrigada por nos presidir com este fair play, com esta sabedoria. O representante da Defensoria Pública da União relembrou decisão inédita da turma de fevereiro, que concedeu prisão domiciliar a mães presas por tráfico. E a subprocuradora-geral da República também parabenizou as atividades da turma. Agradecer à turma e à Vossa Excelência por sempre se debruçarem com tanto cuidado, com tanto carinho nas causas dos mais frágeis, dos mais carentes aqui representados, sempre pela Defensoria Pública Federal e também dos estados. E esse ano, como um destaque muito grande para aquele julgado conduzido por Vossa Excelência, relatado por Vossa Excelência, do caso das gestantes e mães encarceradas de forma muitas vezes tão desumana no Brasil. Parabenizar Vossa Excelência pela forma eficiente e competente com que vem conduzindo os trabalhos da turma e desejar a todos, a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, ao eminente defensor público, aos servidores da casa, aos presentes a essa sessão, um Feliz Natal, um ano novo e certa de que no ano que vem os desafios que virão, sem dúvida, serão enfrentados com a mesma competência com que foram enfrentados no curso desse ano. O presidente da segunda turma, ministro Ricardo Lewandowski, agradeceu o apoio dos ministros e destacou que mesmo com as divergências, o trabalho tem sido sereno e representa um serviço público essencial para a sociedade brasileira. Nós aqui discutimos de maneira aberta, franca, muitas vezes com dissensos bastante agudos, mas nós procuramos atingir sempre o consenso e, como diz o nosso vice-decano, o colegiado é o somatório de diferenças e nós sempre, nesta somatória, procuramos atingir o bem comum e tenho certeza que atingimos esse bem comum.
E a primeira turma do STF decidiu absolver um homem que tinha sido condenado por estupro, apenas com reconhecimento da vítima. Por maioria, os ministros entenderam que a palavra da vítima não pode prevalecer sobre as provas do processo. Segundo a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, houve um equívoco judiciário na condenação porque a perícia técnica não encontrou o DNA do acusado na cena do crime, mas o sangue de outro acusado. A primeira turma também manteve preso o empresário condenado no processo que apurou desvio de recursos públicos na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. O caso é considerado um dos maiores crimes de corrupção do país, o desvio de quase 170 milhões de reais da construção do TRT de São Paulo. O empresário José Eduardo Correia Teixeira Ferraz foi condenado a 22 anos e 4 meses de prisão por vários crimes, como estelionato e corrupção ativa. Ele era sócio da construtora Incal, envolvida no desvio de dinheiro. Numa decisão liminar, o relator do caso, ministro Marco Aurélio, já havia determinado a soltura do réu até o julgamento final. Nesta terça-feira, o ministro reafirmou a decisão. Implementei a medida cauteladora e é essa medida cauteladora que estou tornando agora definitiva para aguardar-se no tocante ao paciente, o trânsito em julgado. Mas os outros ministros divergiram do relator e votaram por manter o empresário na prisão até o julgamento definitivo. Não entendo que seja caso de concessão de ofício, porque a condenação em segunda instância, a condenação da qual tanto o recurso especial quanto o extraordinário não foram conhecidos na origem, como o próprio advogado ressaltou, há um agravo em relação à defesa, e já me posicionei pela possibilidade da execução após a decisão de segunda instância. Os ministros também julgaram o caso do médico do Rio de Janeiro, João Luiz Ferreira Costa. Ele foi denunciado por falsidade ideológica junto com outros 36 acusados. O crime: desvio de dinheiro público de contratos entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Biotec Humana Organização Social de Saúde. O valor, segundo a denúncia, passou de 48 milhões de reais. O relator, ministro Marco Aurélio, havia substituído a prisão por medidas cautelares e confirmou a decisão nessa sessão da primeira turma. Comparecimento periódico ao juiz e proibição de ausentar-se o paciente da comarca e do país e com entrega do passaporte. Os demais ministros seguiram o relator, estendendo a decisão para os outros 27 envolvidos no caso. E os fatos se deram há mais de 8 anos atrás. E foram medidas cautelares que já cumpriram a sua finalidade. Não houve uma individualização, uma razoabilidade. E também, como destacou o eminente ministro Luiz Fux, os fatos foram em 2011. Então, e a cautelar foi em 2017. Então, já há mais de um ano sem que houvesse qualquer prejuízo à instrução processual. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma, não é, Karina? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, como Érica. vimos aí, vários processos de julgamento hoje na primeira turma, além desses que a Viviane citou na reportagem dela, quais outros você destacaria? Outros 2 casos em que houve uma interrupção do julgamento em razão de pedido de vista, mas temas bastante interessantes. Em um deles, um recurso em mandado de segurança que havia sido negado pelo ministro Luiz Fux, por entender que não seria a via adequada para discutir os fatos, mas que acabou sendo interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Aqui no caso, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Tânia Garcia de Freitas Borges, teria sido determinado pelo CNJ o seu afastamento da jurisdição em razão de um suposto envolvimento, uma suposta utilização da sua condição de magistrada para exercer influência junto a juízes, junto ao diretor de estabelecimento penal e servidores da administração para agilizar o cumprimento de um habeas corpus que garantia ao seu filho, preso em razão de suposto tráfico de drogas e porte de armas de uso restrito, para que ele fosse transferido para uma clínica psiquiátrica em Campo Grande. O CNJ determinou o afastamento da magistrada da atividade judicional até o final do processo administrativo e, segundo o corregedor, na
reclamação disciplinar que foi instaurada de ofício pelo CNJ, o seu afastamento seria necessário em razão da dignidade, legitimidade e credibilidade do judiciário. E foi justamente contra essa decisão que foi impetrado o mandado de segurança para buscar o retorno da magistrada às atividades. Mas o ministro Luiz Fux havia negado provimento ao mandado de segurança contra essa decisão agravo regimental, que acabou sendo mantido pelo ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, mas que acabou suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Esse foi um dos julgamentos realizados na primeira turma. E outro julgamento, os ministros retomaram o julgamento que havia sido interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, mas que foi interrompido mais uma vez agora com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Trata-se de um habeas corpus e que envolve uma condenação pela Justiça do Estado de São Paulo de um homem acusado de estupro e condenado a 8 anos por ter dado um beijo de língua em uma criança de 5 anos apenas, quando supostamente teria levado para colher frutas. O Tribunal de Justiça aplicou a pena do estupro a 8 anos, a pena mínima em razão dos bons antecedentes, por ser réu primário, mas em segunda instância a decisão foi revertida, entendendo o tribunal que se tratava de uma contravenção penal e não estupro, e acabou reconhecendo a prescrição. Aqui no Supremo, nesse habeas corpus, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o seu voto, entendeu que se tratava de um caso de retroatividade da lei penal mais benéfica, já que em 2018 teria sido incluído no Código Penal um tipo penal que é a importunação sexual e que não deveria ser aplicada a pena tão grave do estupro, mas também não menos grave que a contravenção, e que o 215 deveria ser aplicado pelo juiz de primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes já havia votado, reforçou o caso de que não era esse entendimento. O ministro Marco Aurélio também já havia votado, entendendo que deveria prevalecer a decisão do Tribunal de Justiça, mas, caso vencido, acompanha o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Rosa ainda não votou, todos aguardam agora a vista do ministro Luiz Fux para a conclusão desse habeas corpus. Ok, Karina. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, Reinaldo. A última sessão do Supremo Tribunal Federal será amanhã, às 9h30 da manhã. Essa sessão fecha o ano de 2018 e dá início a um recesso do Judiciário. As sessões serão retomadas em 1º de fevereiro do ano que vem. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, adiantou temas importantes que estarão na pauta de 2019. A prisão após condenação em segunda instância, no dia 10 de abril, e a descriminalização do uso da maconha, no dia 5 de junho. O ministro divulgou também um balanço das atividades do tribunal nos últimos 3 meses. O acervo do STF conta atualmente com 38.500 processos, a maioria recursos extraordinários e habeas corpus. Do total, 1.107 estão prontos para julgamento. Nos últimos 3 meses, os ministros julgaram 168 processos, uma média de 7 por dia. A Suprema Corte reconheceu, por exemplo, que é livre a manifestação em universidades e julgou que é crime fugir do local de um acidente. Sem dúvida nenhuma, em todo o mundo, a Suprema Corte que mais decide, que mais julga, que mais analisa processo. O presidente do STF também divulgou dados da comunicação. A TV Justiça exibiu 4.000 programas e 1.600 matérias jornalísticas. Já na Rádio Justiça foram 10.700 matérias. O Twitter do STF teve 12.100.000 visualizações. O ministro Dias Toffoli também divulgou um balanço do Conselho Nacional de Justiça. Foram julgados 89% dos casos pautados. Foram 6 sessões presenciais, com 109 processos pautados, 66 julgados, 6 sessões virtuais, com 157 processos julgados. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar amanhã o julgamento de um recurso extraordinário que trata das regras para manifestações. O caso chegou ao Supremo depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que condenou entidades por descumprirem liminar que impedia um protesto. O direito de manifestação é previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Ele estabelece que as manifestações pacíficas, sem armas, são livres, não dependem de autorização. Porém, não podem ser realizadas nos mesmos locais de outras que já foram marcadas anteriormente. Outra obrigação dos organizadores é avisar as autoridades com antecedência.
Mas, de acordo com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, não foi isso que aconteceu em um protesto organizado por sindicatos e entidades de classe em 2008. Eles manifestavam contra a transposição do Rio São Francisco, na BR-101, uma rodovia federal, no trecho entre Sergipe e Alagoas. Segundo o TRF, os organizadores descumpriram uma liminar que impedia o protesto. Por não aceitarem a decisão, sindicatos e entidades de classe buscaram o Supremo Tribunal Federal. Até agora, somente o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, votou. Ele manteve a decisão do TRF, por entender que os organizadores não comunicaram às autoridades competentes, além de impedir o trânsito na rodovia. Deve uma manifestação convocada nesses termos deixar de existir ou ser considerada ilícita por não ter sido comunicada formalmente às autoridades? Ou seja, se as autoridades ficaram sabendo de alguma forma, se a manifestação foi amplamente noticiada no rádio, será que a ausência formal de comunicação prévia inviabiliza um direito de você lutar por novos direitos ou pela garantia de direitos? Me parece que não. Após o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. O recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão tomada pelo STF vai refletir em outros casos semelhantes. Além deste, outros processos estão na pauta dos julgamentos do Supremo amanhã. Vamos saber quais são os destaques. Direitos fundamentais é o primeiro tema da última sessão de 2018 do plenário do Supremo Tribunal Federal, com recurso extraordinário, onde se discute o alcance da exigência de aviso prévio à autoridade competente para o legítimo exercício da liberdade de reunião. Separação de poderes e federação é o tema seguinte, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição do Estado de Roraima, que disciplina o preenchimento de vagas no Tribunal de Contas Estadual. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita está na pauta com uma ação civil originária do Estado do Maranhão, que pede o recálculo dos valores repassados pela União através do Fundo de Participação dos Estados. Tributos e regime tributário fecha a última pauta do ano com o maior número de processos, começando com embargos de declaração em recurso extraordinário, onde se pede a modulação de efeitos em recurso extraordinário, onde se discute a validade da exigência da taxa para expedição da chamada anotação de responsabilidade técnica. A ART é o instrumento através do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas por meio de contratos. E ainda no tema tributos e regime tributário, 3 embargos de declaração no mesmo recurso extraordinário sobre incidência do ISS sobre operadoras de planos de saúde. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E daqui a pouco, denúncias e acompanhamento de processos pelo celular. O aplicativo MPF Serviços chega para facilitar o acesso das pessoas à instituição. Hoje, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União assinaram um acordo de leniência bilionário com a construtora Andrade Gutierrez, empresa investigada na Operação Lava Jato. O acordo de leniência tem a possibilidade de acontecer quando a empresa reconhece os danos causados à administração federal por meio de práticas de corrupção e se compromete a reparar esses prejuízos, além de colaborar com as investigações. Nesse caso, a Andrade Gutierrez, envolvida no esquema de fraudes em licitações da Petrobras e pagamento de propinas a agentes públicos, a construtora assumiu o compromisso de pagar 1,49 bilhão de reais aos cofres públicos, valor que, corrigido pela taxa Selic, chegará a 3,6 bilhões ao longo do prazo de 16 anos para o pagamento. Esse é um trabalho extremamente sério que vem sendo desenvolvido pelas equipes nas comissões conjuntas e que tem, de fato, permitido a concretização da política de combate à corrupção através dessa ferramenta tão importante que é justamente o acordo de leniência. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do Grupo JF, foram ouvidos nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República para rescindir o acordo de delação premiada fechado com os executivos. O Ministério Público afirma que eles teriam deixado de informar sobre a suposta orientação prestada pelo ex-procurador Marcelo Miller à JF nas negociações, enquanto Miller ainda integrava o Ministério Público.
Os depoimentos foram colhidos por juízes auxiliares do gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo. Ele marcou as audiências para atender a um pedido de defesa dos delatores que queriam ser ouvidos antes de o plenário do Supremo decidir se validará ou não a decisão. Se as rescisões forem validadas, os delatores ficarão sujeitos a responder a ações penais sem direito ao prêmio previsto no acordo. Segundo o ministro Fachin, a eventual rescisão de acordos de colaboração não vai ter um impacto direto para derrubar o acordo de leniência fechado pela empresa na primeira instância da Justiça. O Ministério Público lançou um aplicativo para celular com os principais serviços prestados pela instituição. Nele, a população poderá fazer denúncias e acompanhar processos. São 16 serviços oferecidos pelo Ministério Público Federal na palma das nossas mãos. O aplicativo MPF Serviços chega para facilitar o acesso das pessoas à instituição. Simples e prático, nele é possível fazer denúncias, pesquisar processos e atos normativos e até registrar sugestões e reclamações. Por enquanto, o aplicativo MPF Serviços só pode ser baixado em celulares Android pelo Google Play, mas em breve também vai estar disponível para os telefones com sistema operacional iOS, os iPhones. É importante lembrar que o download do aplicativo é totalmente gratuito. Desde 2016, o Ministério Público Federal conta com o aplicativo Saque MPF para o envio de denúncias. Agora, além de oferecer as mesmas funções do antigo canal, o MPF Serviços reúne outras ações para facilitar a vida do usuário. E daqui a pouco, o CNJ aprova a regulamentação de auxílio moradia do Judiciário. Temos que defender um judiciário mais eficiente, mais responsável e mais transparente. O Conselho Nacional de Justiça restringiu o pagamento de auxílio moradia a casos excepcionais. As novas regras passam a valer no ano que vem. A decisão foi por unanimidade. Como todos os conselheiros receberam a minuta de resolução com antecedência, não houve discussão sobre o tema. O auxílio moradia de até R$ 4.377,73 foi aprovado para todos os magistrados do país, mas há uma série de requisitos para ter direito ao benefício. Ele é restrito aos casos em que o magistrado exerça suas atribuições em uma localidade diversa de sua comarca original. Além disso, o pagamento só será feito se não houver imóvel funcional disponível, se o cônjuge não receber auxílio, não ocupar imóvel funcional e nem tiver casa própria. O dinheiro não pode ser usado para pagar outras despesas, como condomínio, telefone, alimentação ou impostos. O magistrado perde o direito ao auxílio se recusar imóvel funcional colocado à disposição, comprar imóvel ou retornar ao órgão de origem. Na sessão de julgamento, o presidente do STF, CNJ, ministro Dias Toffoli, ressaltou que os critérios proporcionam mais transparência ao Poder Judiciário. Temos que defender um judiciário mais eficiente, mais responsável e mais transparente. E isso não pode ficar apenas nas palavras. Isso tem que ser tornado realidade. A resolução aprovada neste instante por esta Corte é um passo muito grande na transparência deste poder, que é um dos responsáveis pela democracia e pelo Estado democrático de direito no país. A revogação do auxílio moradia com as regras anteriores foi feita pelo ministro do STF, Luiz Fux. Agora, com as regras específicas, a expectativa do CNJ é de que apenas 1%, ou seja, 180 juízes, sejam beneficiados. Já os ministros de tribunais superiores vão ter direito ao benefício conforme disciplinado pelo tribunal. E na sessão de hoje, os conselheiros também decidiram abrir um processo disciplinar contra um juiz que teria determinado o recolhimento de urnas para a realização de testes de segurança nas eleições deste ano. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla.
Pois é, Érica, a decisão deste caso foi por maioria de votos. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, a partir de agora, o juiz Eduardo Cubas, do Juizado Especial Federal Cível de Formosa, em Goiás, vai responder a um procedimento administrativo disciplinar. Essa decisão foi após uma reclamação disciplinar apresentada pela Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, o juiz pretendia determinar o recolhimento de urnas eletrônicas após a votação do primeiro turno das eleições. Os conselheiros também decidiram manter ele afastado no cargo e também que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, a partir de agora, vai analisar as provas e também ouvir as testemunhas. A sessão do CNJ terminou agora há pouco com a premiação do ranking Transparência do Poder Judiciário. A ideia deste ranking é avaliar, a partir de dados concretos, como está o grau de informações repassadas pelos tribunais de todo o país à população brasileira. O CNJ avaliou aí os 90 tribunais e fez um ranking dos 5 primeiros lugares. Vamos então a eles. O primeiro lugar ficou com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O segundo lugar com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o terceiro com também TRE de Sergipe, o quarto lugar ficou com o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios e o quinto lugar com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A cobertura completa da última sessão do CNJ você vai acompanhar amanhã em uma reportagem no Jornal da Justiça, primeira edição, a partir de 13h. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E vamos às últimas notícias. É hora do Giro da Rede. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a Viviane Novas. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. A gente começa com um giro com o caso do médio João de Deus. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido para revogar a prisão preventiva dele. O líder religioso está preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia desde domingo. João de Deus é acusado de abuso sexual por várias mulheres. O advogado informou que vai recorrer da decisão do STJ. O Ministério Público Federal denunciou o ex-prefeito de Belém, Dulciomar Gomes da Costa. A acusação: desvio de dinheiro nas obras do Portal da Amazônia, BRT e da macrodrenagem da Estrada Nova. Além do ex-prefeito, 9 pessoas foram denunciadas por associação criminosa e corrupção passiva. São empresários, servidores públicos e ex-secretários municipais. O MPF pede que os denunciados devolvam mais de 26 milhões de reais em indenizações e reparações. E a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo propôs uma ação de investigação contra o governador eleito do estado, João Dória. O motivo: prática de conduta vedada aos agentes públicos pelo gasto de mais de 52 milhões de reais no primeiro semestre do ano eleitoral com publicidade institucional. Em outra ação, a Procuradoria acusa o ex-candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está no YouTube. Basta digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.